Olá, tudo bom? Meu nome é Alexandre, vou fazer uma análise para o dia 17 de setembro de 2015, finalzinho da noite aqui, mas estou fazendo análise aí para compartilhar com você. Então, vou começar aqui com o gráfico do Ibovespa, depois eu vou falar aqui de dólar, rapidamente, né, de juros, Petrobras, Vale, YouTube, boi, milho, vou tentar fazer uma análise melhor que a de ontem, né, e mais aprofundada, e depois eu vou falar das ações. Vou responder a Denise e o Matheus que pediram aqui para comentar. Denise pediu para comentar os Minas e Mafrig, Matheus Petrobras. Agradecer o apoio de todos aqui. Eu considero os vídeos que eu faço aqui e as pessoas que eu troco e-mail aqui, todo como amigo mesmo. Então de vez em quando eu acabo falando aqui das minhas felicidades e das minhas angústias. Então, ainda estou aqui no hospital e estou fazendo o vídeo aqui direto da garagem. E eu queria aproveitar para dizer aqui a parte boa, né, de se operar, né, na bolsa sem ser day trader, sem ser aquela coisa de corre-corre de agitação. Porque, por exemplo, você coloca, eu estou vendo aqui o mercado e eu coloco lá uma ordem de start, uma ordem de stop. Amanhã essa ordem é, por exemplo, startada, e eu recebo um e-mail e vou lá e coloco o stop que já está pré-definido e continuo a viver sem nenhum estresse. E o restante das minhas operações ficam só esperando o stop. No meu caso aqui já está tudo aqui, não tem mais nenhum start para fazer, porque já o gerenciamento de capital já não deixa. E eu só fico só esperando ser stopado aqui, eu no lucro, no prejuízo. Então não tem estresse, dá para viver aqui a vida tranquilamente como swing trader. Então é legal isso. Então, voltando aqui ao assunto, o Ibovespa trabalhando aqui numa região, né, de rompimento do último topo nos 48 mil pontos, e agora a gente tem espaço aberto para novas altas. Obviamente que as altas nem sempre são retas aqui, intensas e direcionais. Às vezes a gente pode ter aqui um recuo, uma lateralização para depois voltar a subir. Como região de resistência agora do Ibovespa, eu tenho esse último topo aqui. Vou colocar aqui o gráfico, é uma reta. Então esse último topo é uma região de resistência nos 51 mil pontos. Tenho região de suporte, tenho esse último fundo aqui nos 45.592, tenho esse 45.278, mas eu tenho aqui principalmente a mínima de hoje, né? Os 48 mil pontos, que era uma região de resistência, agora vira uma região de suporte. Vou colocar aqui uma linha mais fina. Então é mais ou menos isso aqui. Vou colocar aqui nessa máxima, porque se você está chegando aqui agora, não existe um número mágico de suporte, existe uma região de suporte. Então o último topo rompido, que era uma resistência, agora vira uma região de suporte. Então a gente agora entra aqui nessa região, é uma região de alta, rumo aqui os 51 mil pontos. A gente pode subir reto para os 51 mil pontos, bater lá, voltar a cair aqui até essa região e voltar a subir. E aí eu vou ter um ombro, cabeça, ombro invertido num gráfico maior aqui pro Ibovespa. Esse aqui é basicamente o que eu tenho para o Ibovespa, né? Então o viés é de alta. Vou falar aqui agora de dólar futuro, dentro de uma tendência de alta, porém com viés de queda. Hoje caiu 0,93%, possivelmente está aguardando aqui a definição do Fed para amanhã. Então, se o dólar perder aqui essa região dos 3,82, a tendência é que venha buscar os 3,70. Então eu estou de olho nessa operação aqui do dólar futuro. Vamos ver se isso vai acontecer, vai confirmar esse topo. Então a perda da mínima dos 3,82, 829, gera uma finalização da operação na ponta compradora. Obviamente que eu não vou abrir nova operação na ponta, o método, né, não vai abrir a operação na ponta vendedora, porque eu preciso aqui de um zigue-zague descendente, coisa que a gente ainda não tem. Dei de um dia pro 2021, só para lembrar aqui do dólar, né? Muitas ações atreladas ao dólar aqui podem ter algum recuo se o dólar recuar, como Fibra, Suzano, Embraer, entre outras, né? O dólar continua aqui como o dólar, lateralizando no topo.
aguardando aqui, já tem aqui uma perda das 3 últimas mínimas, né? Então a gente tem um viés mais lateral para os juros, né? Juros futuros. Mas a tendência ainda é de alta e pelo meu método a gente ainda nem sai, eu não saio nem de juros nem de dólar, porque o método não manda sair ainda. Mas já mandou comprar o Ibovespa, né? Já está comprado em bolsa. CCMU15, gráfico do milho, tendência de alta. Então desde essa compra aqui, que foi no dia 21 de agosto, até agora a tendência segue forte de alta. Não tenho novas compras e passo reto só esperando para fechamento de operação na ponta compradora. Boi gordo, né? Já encerrou a operação ontem, né? Que acabou que eu não comentei. Então, encerrada a operação na ponta compradora, vamos ver se dá para fazer algum tipo de operação na ponta vendedora, o que não é o caso agora. Então, boi, o método nem está comprado nem está vendido. Petri 4 eu vou colocar aqui o gráfico, então agora vai para o Mateus, né? Então, vem sempre aquela coisa quando a gente vê uma subida dessa na bolsa, né? Hoje a Petrobras acabou fechando aqui com a alta de 6,41%, segundo esse gráfico aqui. E sempre vem aquela coisa de pensar assim, pô, deveria ter entrado nessa ação. Mas vale lembrar que muita gente pensou isso aqui, depois a ação começou a cair. Muita gente pensou isso aqui, ela subiu, né? Por exemplo, aqui no dia 29 subiu 7,52, depois começou a cair, sobe, depois volta a cair. Então, mais importante do que, né, ficar achando que deveria ter comprado ou não, é ter uma estratégia pré-definida para entrar na bolsa. Então, você deve desenvolver algum tipo de estratégia, ou de análise clássica gráfica, ou de média móvel, ou de IFR, qualquer tipo de estratégia, para não ficar se emocionando na bolsa, achando que eu acho que a ação vai gerar compra, que agora veja Petrobras e tal, e às vezes não é, e a gente acaba perdendo dinheiro por achismo. Isso aqui, o que eu estou falando tanto ver isso acontecer na minha frente nos últimos anos, né, que a gente acaba falando isso. Então é sempre bom ter um método objetivo, que você não fique com subjetivismo na bolsa, com aquela coisa de eu acho que agora é a vez da Petrobras ou não é a vez, e aí compra achando que a Petrobras vai subir e ela cai, aí fica em desespero, aí não vende a ação porque acha que ela vai voltar a subir, e ela cai 10, cai 20, cai 30%, e a gente fica lá agarrado com a ação. Então é muito importante ter um método. Mas independente disso, existe 2 tipos de operação aqui para fazer dentro do mercado como todo. Uma que segue a tendência. Então você compra uma ação, por exemplo, eu vou colocar aqui a Fibra, né? Fibra 3, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Fibra. Então você segue a tendência, você compra e fica muito tempo esperando que a ação, né, se desenvolva e você ganhe dinheiro. Existe outro método, que é o método de volatilidade. O método de volatilidade, a ação faz um fundo, faz um topo, aí depois volta a cair no mesmo nível do fundo anterior, sobe um pouquinho, depois cai, fica de lado. E aqui tem algumas pessoas que ganham muito dinheiro operando volatilidade. Por exemplo, aqui, se fosse a Petrobras, daria para fazer uma venda coberta de opções. Mas, independente de qualquer coisa, existe o cara que ganha com o mercado de lado, e existe o cara que ganha quando o mercado sobe. Hoje, o Ibovespa tá ingressando uma tendência de alta, mas você nota aqui que ficou muito tempo lateral. Nesse caso aqui, o cara que opera como seguidor de tendência, que é o meu caso, ele tende a ser mais estopado. Mas ele é mais estopado, mas ele espera que quando o mercado engate aqui uma alta, ele ganhe mais dinheiro com essa alta. Então é o caso aqui da Petrobras. Petrobras está dentro de uma tendência de baixa, que aqui é a tendência de baixa, e agora está podendo aqui iniciar uma lateralização. Essa lateralização pode fazer com que a Petrobras volte a subir, venha aqui para esse último topo, depois bata aqui, volta a cair, fica durante um bom tempo lateralizando. Ninguém sabe para onde vai o mercado, né? Então, por isso que eu falei aqui, que no vídeo aqui para o dia 15, né? Foi aqui análise do dia 14 para o dia 15.
que a Petrobras geraria uma compra na violação dessa máxima em 7,82. Então 7,83 gera uma compra, o stop aqui abaixo dos 7,46. Esse daqui, essa compra não é uma compra do meu método, aquela compra que você vê lá no curso de estratégias vencedoras. Essa aqui é uma compra de outro método, ou de análise clássica gráfica, né? Esperando aqui um retângulo, ou de uma compra contra a tendência de retorno à média. Então você plota uma média, no meu caso aqui eu posso colocar uma média de 20, 21, 22, 23, tanto faz, e eu espero que a ação volte à média. Se for uma compra de retorno à média, o alvo está aqui por volta dos R$ 8,65. Então aqui R$ 8,65 é o alvo desse retorno, a média, e aí dá para encerrar a operação. Se você compra a Petrobras aqui achando que ela vai até o último topo, então ainda dá um espaço para subir até os 9,32. Independente da situação, é bom que coloque aqui um stop abaixo desse último fundo em 7,46, porque se a ação começar a cair, você não vai perder muito dinheiro e não vai ficar lá desesperado. Queria aproveitar para dizer, se você chegou aqui agora, né, acessa lá o voinvestirnabolsa.com.br, clica no guia do iniciante e dá uma olhada aqui nesses 3 posts aqui rapidinho. Se quiser saber mais sobre mim, ou sobre curso tem aqui também, né, mas se quiser saber mais sobre mim, aqui embaixo tem um breve resumo aqui, e o perfil completo está aqui, é só clicar. Se você quiser se inscrever, clica aqui em inscrever-se, ou vem aqui, passa o mouse aqui em cima e se inscreve no YouTube. Toda vez que eu fizer um novo vídeo, você vai ter acesso ao vídeo, e coloca lá no YouTube para receber notificações. Então basicamente é isso aqui que eu tenho para falar. Vou voltar aqui para o gráfico para continuar a análise. Vale 5 é a próxima operação. Vale 5 está tentando fazer um fundo, que vai ser aquele fundo acima do fundo anterior. Esse fundo aqui, se for confirmado, acima do fundo anterior, e aí a ação segue dentro de uma tendência forte, fazendo uma onda 1, uma onda 2. E aí, eu não sei se você se lembra que eu tinha falado aqui que a Vale poderia estar fazendo aqui um ombro, uma cabeça, e agora o segundo ombro aqui, né? Esse aqui de ombro, cabeça, ombro, você vê lá no curso de análise clássica, análise gráfica clássica. Se isso for verdade, a Vale 5 tem tudo para subir com mais intensidade nos próximos dias. O suporte inicial está aqui por volta dos 14,68, né? Do meu método, o stop fica aqui abaixo dos 14,77. Então fica a critério, se você quiser usar o meu método, o stop está aqui em 14,76. Se quiser usar outro tipo de análise, ou a média móvel, o stop fica aqui abaixo dos 14,69 aproximadamente da média. Então basicamente isso aqui que eu tenho para Vale do Rio Doce, mas o viés é um viés de alta, principalmente se violar a máxima de hoje. YouTube 4, conforme eu tinha falado ontem, segue dentro de uma tendência de alta. Hoje subiu 2,55%, consegue fechar acima dos 28,73. Então já considero que rompeu esse último topo, fazendo zigue-zague ascendente bonito. A principal zona de suporte está aqui abaixo desses dois últimos fundos. Resistência agora eu só tenho aqui, ó, vou colocar uma reta, está aqui a região de resistência. Então a ação pode bater aqui nessa região, que é o último topo, e voltar a cair. Então aqui YouTube 4 pode bater aqui, sentir essa região como resistência, recuar um pouco, aqui pode gerar novas compras e a ação voltar a subir. Mas o método já está comprado, né? Eu não coloquei na planilha, né, que é essa planilha aqui que a gente está acompanhando, que eu estou fazendo para você, só para ter um direcionamento aqui das ações. Mas eu não coloquei na planilha, porque eu sempre falo aqui de YouTube, e YouTube não gerou, quando gerou essa compra aqui, não gerou lá a compra que eu falo no curso. Lembrar que o curso é só para você ter um método para você que está entrando no mercado, está perdido, está sem nenhum método. Então é bom dar uma estudada em alguns métodos, e aí eu disponibilizo o curso. Mas o mercado é vasto, você pode operar do jeito que bem entender e se sentir seguro. YouTube 4, tendência de alta, tomara que os bancos voltem para uma tendência forte de alta e que a bolsa volte para uma tendência forte de alta também. Antes de falar das ações para comprar, eu vou falar de algumas ações aqui, né? A Ambev já tinha saído, né? Acabou que eu nem atualizei esse gráfico aqui.
depois eu atualizo. Mas a Ambev está aqui tentando voltar para a tendência de alta, mas não gera compra. Depois eu vou falar das ações que geram compra. BRAP 4 também, né? Já saí da BRAP 4. Deixa eu ver aqui se dá para voltar uma compra. Depois eu atualizo lá. Pode ser dentro que gera uma nova compra, mas no meu método não gera. Então BRAP 4 aqui também fazendo aquele mesmo esquema lá da Vale do Rio Doce. Então quando você tem 3 ações, Vale 3, Vale 5, BRAP 4, correlacionadas positivamente, o ideal é escolher uma dessas ações para operar, para diminuir o risco. Das ações aqui, Elet 6 a gente está aqui comprado, né? Então a ação segue firme e forte. Hoje subiu 3,45%. A compra da Vale da Elet 6 foi aqui no dia 4 de setembro. Até agora mais ou menos aqui uns 10% de lucro. Já gera aqui uma saída pelo alvo 10. Então deixa eu colocar aqui, tá R$9, né? Deixa eu colocar aqui o preço, R$9. Então vou colocar aqui um alerta de alvo 10 para se perder aqui essa mínima em 8,70. Então vou colocar um alerta aqui, um stop de 8,69 para o alvo 10 de Elet 6. Então vamos lá, vamos esperar aqui a Elet 6 para ver o que vai acontecer amanhã. A próxima operação é Pão de Açúcar e Sambi, que foram aquelas operações da ponta vendedora. A gente ainda está atualizando a planilha, por isso que a planilha está ainda não atualizei, né? De ontem para hoje, acabou que eu estava usando a planilha, agora estou usando outra. Amanhã ela já deve estar atualizada. Pão de Açúcar e Sambi já foram, né? Deixa eu ver quais são as operações que a gente tem aqui. RAD 3, deixa eu colocar aqui, RADL 3. Deixa eu ver se vai gerar algum tipo de saída. Hoje sobe 2,74%. Não gera nenhum tipo de saída, né? Então 42,41 em RAD, 42,41. Amanhã vai estar tudo atualizado, tudo tranquilo aqui. BRML 3 foi outra operação. Essa parte agora da análise é mais focada em quem fez o curso de estratégias vencedoras, porque aí tá sabendo mais ou menos como é que eu trabalho com essa planilha, né? 12,50 aqui é o fechamento. Vou colocar aqui os 12,50. Tem também aqui a Elet 3, também gerou uma compra. As duas, nesse caso aqui eu coloquei, porque na planilha eu coloco tudo, mas é bom quem está em Elet 3, Elet 6, né, não ficar posicionado no mesmo setor, mesma ação. 5,53 foi o fechamento da Elet 3. Então tá aqui. A próxima, Marfrig, e aqui entra aqui a questão da Marfrig com a Denise. Então vou colocar aqui o gráfico. A Marfrig está trabalhando lá em cima do topo. A gente sempre tem aquela coisa de escolher uma ação e procurar o melhor momento para comprar, né? A gente faz muito isso quando acompanha análise fundamentalista, porque foca lá em análise fundamentalista, viu que a ação está barata em relação aos fundamentos, e aí procura o melhor time para comprar. Nesse caso aqui da Marfrig, eu não sei se é o caso, eu não acompanho análise fundamentalista, quer dizer, eu conheço, né? Eu comecei operando na bolsa só com análise fundamentalista. Eu gosto de macroeconomia, gosto de análise da empresa, mas não tenho tempo para ficar vendo empresa por empresa, então eu fico só focando em política econômica, que é o que eu gosto, saber os rumos do Brasil, para onde é que vai esse país aqui, né? Então, Marfrig, ela está aqui trabalhando próximo à tendência a um topo, né? Um rompimento de topo. Eu tinha colocado na planilha, né? Se você viu a análise para o dia 15 de setembro, eu falei que geraria uma compra na violação dos 6,92 e o stop ficaria aqui abaixo dos 6,17. A compra foi gerada, hoje ela subiu 2,68, fechou em 6,90. Então eu venho aqui e coloco 6,90. Então, se quem opera pelo método teria comprado já. Obviamente que a ação não se desenvolveu, mas o método é isso mesmo. Algumas sobem, outras não. O importante para um cara que segue tendências como eu
eu tento ganhar muito quando a ação está subindo e perder pouco quando ela começa a cair. Então eu fico muito tempo numa operação que está me dando lucro e saio rapidamente da ação que está me dando prejuízo. Eu acho que essa é a melhor forma de se ganhar dinheiro na bolsa, porque você não fica tendo prejuízo e se estressando lá. Deu errado, pula fora e parte para a próxima, né? Axiomas de Zurich lá. Quando o barco começar a afundar, não reze, né? Abandone o barco. Então, aqui foi a operação da Marfrig. Então, a tendência sim é a tendência de alta, porém fica aquela coisa lateralizando, não tem aquela subida forte. Para comprar aqui, fica o critério, né? O stop de uma compra seria aqui abaixo dos 6,17 desse último fundo aqui, ou então abaixo dos 6,64. Então, eu não sei, eu não compraria Marfrig agora, né? Porque o método já está comprado aqui, comprou no dia 15 de setembro. Porém, como a compra foi aqui por volta dos 6,93, né? Se você acredita que a Marfrig vai conseguir ter força para romper esse topo, porque eu não sei quais são as notícias de Marfrig, então poderia existir uma compra. Só lembrar que não colocar muito dinheiro nas operações, né? Se for operar com ação, tentar dividir o capital em 4 a 5 partes para diminuir os riscos, porque se tiver um stop e a ação começar a cair, já não vai perder muito dinheiro. E a outra que a Denise pediu foi Uzi Minas. Uzi Minas está dentro de uma tendência de alta. Também eu acho que um bom ponto de compra seria hoje, né? Na violação da máxima em 4,40. Então amanhã, se a ação tiver lá nessa região dos 4,41, eu acho que ainda dá para comprar. Um stop aqui abaixo dos 13,97. Porém eu não compro Uzi Minas porque o meu método não manda comprar. A compra da Uzi Minas foi aqui no dia 8 de setembro, quando violou a máxima em 13,46. Então muita gente não comprou, deixou a ordem morta, acabou comprando aqui. Até agora está com 25% de lucro, né? Em 5 pregões. Então esse aqui é a Uzi Minas, que não está confirmando nenhum topo ainda. Para confirmar esse topo, eu preciso que perca essa mínima em 3,96. Então a ação segue dentro de uma tendência de alta e eu não tenho novas compras também na Uzi Minas. Eu tenho alguma compra em Eletropaulo, alguma coisa assim, que depois a gente vai falar. Então aqui foi Marfrig. Hoje gerou compra aqui das ações que eu falei ontem: Taesa, Porto Seguro, Valida e Ultrapar. Então aqui estão as rentabilidades. E para o vídeo não ficar longo, eu vou partir para as compras. A primeira compra é Eletropaulo. Então a Eletropaulo é a primeira compra. E a ação da Eletropaulo já estava com grande recuo, né? Recuou durante muito tempo aqui. Se você for traçar aqui uma linha de resistência, um LTB, vai ver que eu estou próximo dessa linha, né? Próximo dessa LTB mais longa aqui. Então a ação, vou até botar mais para cima aqui para ficar melhor. Aqui, ó. Pronto. Então a ação ela pode bater nessa linha e voltar a cair. Eu tinha essa LTB mais curta, dá pra gente traçar algum tipo de LTB aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então essa era uma LTB mais curta, né? Foi rompida. O candle de hoje da Eletropaulo, o candle de ontem, né? Já conseguiu romper. Agora a gente confirma esse rompimento da LTB mais curta, busca a LTB mais longa. Aqui tem uma região de resistência por volta dos 13,48. Uma compra aqui é obviamente mais arriscada, porque eu tô em cima de uma média, posso voltar à tendência de baixa, porém eu deixo aqui uma ordem de compra. Então deixo uma ordem de compra aqui em Eletropaulo. O stop dessa operação está um stop de 5,27%. Dá para colocar 5% de stop. Se comprou, se a ação voltar a cair, estopa rapidamente, né? Coloca aqui um capital reduzido, já que o mercado já está subindo há algum tempo. Porém, o aspecto positivo é que se amanhã o Banco Central americano não elevar as taxas de juros, aqui o mercado tem tudo para fazer um recuo no dólar e uma alta no Ibovespa, dar uma continuidade, e aí a Eletropaulo pode se beneficiar dessa alta. Portanto, eu estou de olho nessa ação. Então aqui é a Eletropaulo, que é a primeira ação que gera uma compra aqui pelo meu método.
Meu método não é esse que eu falo. Muita gente vê o vídeo aqui e acha que meu método é comprar rompimento de LTB, rompimento de LTA. Esse não é o meu método do curso de estratégias avançadas. Esse aqui é o método do análise e os segredos da bolsa. Então aqui, ó, é o segredos da bolsa, que manda comprar LTB e LTA, ou análise gráfica clássica. Duratex é a próxima operação aqui para fazer. A ação sobe hoje 8,09%. Se fosse para comprar essa ação, eu colocaria o stop aqui abaixo dos 5,76. Não vou colocar essa compra lá no método por causa do stop, que é um stop muito longo, então eu vou até tirar, mas eu compartilho com você. É uma ação também que pode estar iniciando uma subida com mais intensidade. É a Duratex e Eletropaulo. E a outra operação, Estácio, deixa eu colocar aqui, porque cada região do Brasil tem um sotaquezinho diferente, né? Então, Estácio tá aqui, hoje subiu 3,91%, deixou aqui um candle de alta, um aspecto a se observar é que eu tenho esse último topo como a região de resistência. A gente está trabalhando aqui em cima desse último topo. Se rompeu essa última região de resistência, tem tudo para voltar a subir com mais intensidade. Então o Estácio gera uma compra para mim, um stop de 4%, e então eu fico com o Eletropaulo e Estácio para uma possível compra. Então, principalmente aqui para a Denise, né? Então tem aqui o Estácio e o Eletropaulo que pode gerar compra, e tem Marfrig e Usiminas. Eu não sei quais são as notícias das duas empresas. A diferença é que Estácio e Eletropaulo estão embaixo aqui, né? Já estão fracas. O mercado já subiu, elas estão atrasadas, elas podem voltar a subir. E tem a segunda visão, é que a Marfrig e a Usiminas já estão fortes, então se o mercado subir, elas têm tudo para subir também. Vai depender de cada um. No meu método, como o método já está comprando em Marfrig e não comprou Usiminas, eu vou deixar lá para comprar pela planilha Estácio e Eletropaulo. Então é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Amanhã a gente faz mais um vídeo e aí eu vou ter mais informações para saber lá do internamento para onde é que vai se direcionar. É um prazer, obrigado a todos. Foi um prazer, considero todos aqui como amigos, né? A gente tá junto aqui na vida, aqui no mercado, tentando ter mais tranquilidade na vida. Então é isso, foi um prazer e até o próximo vídeo. Clique em gostei se gostou, não gostei se não gostou, e clica aqui para se inscrever. Toda vez que eu fizer um novo vídeo você vai ter acesso. Clique em inscrever-se no YouTube. Até mais.